Boa noite, que Deus os abençoe. Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse domingo à noite, nesse culto, onde nós juntos podemos louvar e agradecer a Deus por mais uma semana que se passou e também por esse culto. Muito bom estar com os irmãos nesse momento, cultuando a Deus nesse instante. Vamos ler o versículo do capítulo 2 de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, versículos 9 e 10, e também Mateus 28, 19 e 20. Mas antes, no serviço do Senhor, estamos todos na linha de frente. Somos a igreja de Cristo. Isso é uma verdade para mim, para você, para essa igreja, que tem como Senhor Jesus servindo com todo o nosso coração. Então, todos na linha de frente, somos a igreja de Cristo. Vamos ler o texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a receber a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até os finais dos tempos, até o fim dos tempos. Que essa possa ser uma verdade, mais uma vez eu digo, que possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus, vamos louvar a Deus através da oração. Santo Deus, nós te louvamos e exaltamos porque tu és o nosso único Deus, a quem amamos e a quem servimos. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de poder ter um dia te conhecido e assim fazer parte da tua família, da família de Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar também aqui com os irmãos nessa igreja, te louvando e te adorando, Senhor. Pai, te peço, ó Deus, com cada irmão dessa igreja, ó Deus, vem estar visitando-os nesse instante. Coloca em seus corações a alegria e a motivação de estar aqui cultuando a Ti. Ó Deus, nos dá momentos de alegria, momentos de refrigério, e no final, Deus, possamos sair daqui regozijados, porque nós ouvimos a Tua voz falando aos nossos corações. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos citar nosso tema, o tema da nossa igreja para esse ano, firme promessa unida para a glória de Deus. Mais uma vez, vamos lá? Firme promessa unida para a glória de Deus. E a divisa, 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nesse momento, nós vamos ver um vídeo de uma missionária. O nome dela é Analzira Nascimento, ela é missionária da Junta de Missões Mundiais. Vamos ver o seu testemunho, o que Deus tem feito na sua vida. Fala, Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Amém, gente? Na tua profissão, você exercendo com excelência, você sendo um crente ali e vivendo para a glória de Deus. Se você é crente, se você é do corpo de Cristo, se você é filho de Deus, você tem uma missão nesse mundo. Todos nós temos uma missão nesse mundo. Todos nós temos uma vocação específica. Então, onde é minha vocação? Onde é
onde é a minha missão? Onde as necessidades do mundo cruzam com as suas possibilidades, as suas habilidades. Ali está a tua vocação, ali está o teu chamado específico. Então, gente, há profissionais que são missionários mesmo onde estão, de viver para a glória de Deus, ter consciência em todo o tempo que eu estou na presença de Deus. Quando eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus. Quando eu estou no ponto do ônibus, eu estou na presença de Deus. Quando eu estou na lanchonete, quando eu estou no banheiro, quando eu estou no meu quarto, quando eu estou com os amigos, eu estou na presença de Deus. Amém? A vida só tem sentido se for para viver para a tua glória. Como é bom, irmãos, nós ouvimos palavras como essa, que a nossa missionária, a Nauzira, traz para nós nesse momento. No serviço do Senhor, estamos todos na linha de frente. Somos a Igreja de Cristo. Nós estamos num momento difícil, uma pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes, mas também muitas pessoas se curando, se recuperando desse vírus. Mas nós, como igreja, precisamos estar prontos e preparados para o depois, né, para o pós-guerra. Nós estamos passando por uma guerra, então a nossa igreja precisa estar pronta para o pós-guerra. Sempre há traumas, sempre há pessoas que passam por dificuldade diante dessa situação. Então, essa frase aqui, ela é bem pertinente para essa ocasião. No serviço do Senhor, estamos todos na linha de frente. Todos nós. A Igreja Batista Firme Promessa, ela está na linha de frente, porque nós somos a Igreja de Cristo. Nesse momento, vamos ter o tempo de intercessão. A irmã Nilda vai estar passando para nós todos os pedidos e agradecimento de oração. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em nome do Ministério de Capelania e hoje nós iremos trazer os pedidos de oração e os agradecimentos. Na verdade, todos os dias nós temos muito que agradecer. Então, antes de fazermos os pedidos e agradecimentos, nós queremos deixar para os irmãos o que está escrito em dois textos. O primeiro em Isaías 41:10, que é bem conhecido, que diz: não tenham medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu, com a minha mão poderosa, te sustentarei. Então, irmãos, se a gente for mastigar o que realmente tem na palavra, talvez a gente absorvesse mais no coração. Ele está dizendo sobre os nossos medos, dizendo que quando eu tiver com medo, eu lembre que Ele está comigo. Deus está comigo no tempo de medo. Ele diz: não fique desanimado. O medo traz tantos pavores, pois eu sou seu Deus. É Ele que fortalece e ajuda. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Então, se a gente realmente confiasse que Deus está conosco e que a força vem dele e que Ele está segurando, eu te sustento com minha mão direita. Quando você está com medo, é tão bom quando alguém chega e toca em você, segura a sua mão. Às vezes não diz uma palavra, mas segura na mão. E é uma pessoa tão limitada como nós. Mas naquela hora, aquela pessoa segurando na nossa mão nos ajuda, né? A gente não ficar com tanto medo. Agora imagine Deus dizendo: eu seguro na tua mão, eu estou contigo. Que a gente possa sempre lembrar disso. E Deus está nos sustentando.
O outro texto é no Salmo 94, 19, que ele fala também sobre ansiedade, nesse tempo que a gente está vivendo com tantas limitações, ansiedade, tudo tão novo para nós. Diz assim: quando a minha mente estava cheia de dúvidas e ansiedades, teu consolo me deu esperança e ânimo. Quem pode nos dar esperança e ânimo? Só o Senhor. Então, quando vier ansiedade, quando vier dúvidas na mente do que ainda nem aconteceu, que a gente possa buscar consolo e esperança no Senhor e ânimo também. Então vamos lá. Vamos agradecer, né? Nós queremos agradecer a Deus porque mais esse dia Ele nos acrescenta, cheio de graça, misericórdia, bondade. Ele tem cuidado do rebanho por todo o universo, por cada país, cada cidade, cada lugar. A gente tem visto como Deus tem sustentado o seu rebanho. Queremos agradecer pela irmã Janaína. Ela é irmã de Tânia de Bosco. Ela estava com suspeita de coronavírus, teve alguns dias sintomas que levavam a crer que era, mas graças a Deus todos os exames que ela fez deram negativo. O irmão Robertson, não é? Nosso irmão, bebezinho na fé. Ele tem melhorado bastante. Já não está mais na UTI, já não está mais entubado e já está na enfermaria, não é? Em plena recuperação. Que a gente continue orando para ele ir logo para casa, que eu acho que quem está no hospital é a coisa que mais espera, é a alta. Minha tia Mira, tão querida, que eu digo que é a minha segunda mãe, ela tem evoluído bastante, já está no apartamentozinho do hospital, ela já está em plena recuperação. Todos os dias eu falo com ela. Hoje recebi fotos dela, tomadinha banho, comendo, e ela está muito bem. Ela ainda só não recebeu alta, mas está entendendo que é um tempo ainda de ficar lá no hospital. E ela manda agradecer a todos que oraram por ela. Tayla também, graças a Deus, não é? Fez a cirurgia. Um momento difícil, ainda está sendo. Pela terceira vez, uma menina que completou 12 anos, precisou abrir 3 vezes a cabeça. O tumor é benigno, mas houve complicações, não é? Que foi preciso reabrir por 2 vezes. Quer dizer, 3 vezes ela passou por cirurgia. Ela está lá desde maio. Veio para casa, mas houve complicação, voltou, operou, enfim. Que a gente esteja orando por Tayla para que ela também possa voltar para casa, receber alta. Orar por Rita, sua mãe, e orar pelo seu pai. Porque eles precisam muito, eles estão muito desgastados emocionalmente, mas fortalecidos no Senhor. Eu também agradeço a Deus por Theo. Theo passou uns 3 dias doentinho, ele tem problema de fimose. Houve alguns inchaçozinhos, dolorido local. A gente usou uma medicação que ele usa local e graças a Deus, depois de 3 dias tudo sarou. E eu agradeço muito a Deus. Agora vamos aos pedidos. Nós temos aqui um pedido pelo pastor Jorge, ele que fez esse pedido, pastor de Aliança, muito querido. Ele pede orações por seu tio Zé. O tio dele está para fazer uma cirurgia de amputação do pé. E isso causa, né, um tanto de ansiedade. A amputação não é fácil. Então ele pede pelo seu tio que mora na Bahia. Também ele pede pela sua sogra. Foi descoberto um tumor na coluna da sogra dele. Ainda vão fazer biópsia. Mas antes de fazer até essa biópsia, ela caiu no banheiro e fraturou 2 costelas. Já é de idade, também está com esse tumor na coluna e agora com essas costelas fraturadas. Que a gente possa estar orando pela sogra do pastor Jorge. Prazeres da nossa igreja, né? Esses dias ela teve algumas subidas de pressão, hipertensão, ela está hipertensa. E vai precisar fazer também alguns exames na sua tireoide.
Também continue orando pelo irmão Roberto, como eu já avisei, né? Para que ele logo, logo possa sair para casa, receber alta. Oswaldo é filho de irmã Maria, da nossa igreja, que sofreu um acidente de caminhão essa semana, o caminhão virou, ele é motorista. Ele está no Hospital da Restauração, não temos muitas notícias, só que ele ainda continua internado, mas não houve traumatismo craniano, mas ele ainda está precisando de muitos cuidados médicos. E ele é irmão de Adriana, da nossa igreja, que está até grávida. Que a gente ore por ele e sua família. O irmão César Ribeiro, ele pede oração por ele, por seus amigos de profissão. Ele diz que lá no presídio está havendo muitos casos de Covid, tem 8 presos com Covid. Faleceu um médico e um enfermeiro no outro dia. Então o clima lá ficou bem difícil. A gente também vai orar por essas famílias que ficaram enlutadas, não é? E também pela vida do César, para que Deus o livre e esteja guardando ele desse mal. Também iremos orar também pela nossa irmã Ana Carla Ribeiro, irmã de Bruno Ribeiro. Ela vai fazer uma cirurgia terça-feira no IMIP. Ela está com cisto no ovário e uma hérnia. Que a gente esteja orando por Ana Carla, tão querida nossa. E se Deus quiser, ela vai estar logo, logo bem. Temos o irmão Jeremias, que eu digo que ele já é um capelão nato. Pense em alguém que gosta de visitar, de cuidar, de ser serviçal. E o irmão Jeremias está dodói. Ele também tem diabetes, está com alguns sintomas. Eu não sei bem o que ele tem, mas que ele está doente. Ele é lá da Primeira Igreja Batista, diácono de lá. Também oremos pelo irmão Áureo, tio de Jussara, do pai de Jussara, na verdade. Seu Áureo é marido de Azenate, lá de Aliança. Ele apresentou uns quadros parecidos com Covid, mas na verdade tem diabetes decompensado por causa das medicações que está tomando e alguns outros sintomas. Teve febre e a gente pede oração por ele, pela essa família tão querida. A filha dele foi a que fez as fisioterapias em Neidão. Então é uma família muito querida. Vamos orar pelo seu Áureo. Então, nesse momento, são os pedidos que eu tenho, irmão. Se eu não citei outras pessoas, vocês precisam manter o hábito de mandar para meu WhatsApp o pedido, ou falar comigo antes, tá bom? Então, vamos orar nesse momento. Querido Deus, o Senhor ouviu cada nome aqui, cada vida, aqueles que estão no leito da enfermidade. Mas é tão bom saber, Senhor, que o Senhor cuida de nós, de cada doente, de cada vida. O Senhor, quando andou aqui na terra, o Senhor tocava nas pessoas com o teu toque de amor, de misericórdia, de compaixão. Ó Deus, vai ao encontro dessas vidas que citamos aqui, Deus. Aquelas que não foram citadas também. Obrigada porque o Senhor diz na sua palavra, não tenha medo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro na tua mão. É tão bom ter o teu toque, Senhor. Saber que um Deus tão grande vem, segura na nossa mão e nos fortalece, nos dá ânimo e pode curar nossas feridas do corpo e da alma. Fortalece aqueles que estão também doentes espiritualmente. Aqueles que têm doenças emocionais, Senhor, psiquiátricas. Ó Deus, ser com esses que vão fazer cirurgia, meu Deus. O Senhor também diz que é o acompanhante melhor. Eis que não dorme nem cochila, o Deus de Israel. Está perto, está ali cuidando. Enxuga as lágrimas dos enlutados nessa hora, meu Deus. Como é difícil passar pelo luto. Mas o Senhor é o Consolador perfeito, o Deus que fecha as feridas da alma.
Obrigada, meu Deus, porque nós temos um refúgio tão maravilhoso. Um lugar tão secreto onde a gente entra e fica abrigado em Ti. Obrigada pelas orações respondidas, pelas vidas que já estão em plena recuperação, por aqueles que receberam alta, por aqueles, ó Deus, que têm sido fortalecidos nas suas doenças emocionais, aqueles que estavam desanimados, sem vontade nem de te servir, de orar, que o Senhor está renovando, está mostrando a importância de estar no corpo, ligado ao corpo de Cristo. E muito obrigada, Senhor, porque nós temos irmãos espalhados por todo esse mundo, que também oram uns pelos outros. Fortalece a tua igreja. E nessa hora eu quero te pedir um pedido bem especial. Nós queremos pedir pelas igrejas, os irmãos das igrejas perseguidas. Tu sabe que hoje é o dia da igreja perseguida. O que é isso? São irmãos que estão, missionários que estão em áreas onde não é permitido falar de Jesus. E eles arriscam a vida, eles sofrem, Senhor, coisas terríveis, perseguições que a gente nem gosta de, às vezes, assistir aos vídeos. E é por isso que nós clamamos. Que o Senhor esteja dando a eles sempre essa ousadia de, com a própria vida, entregar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos sem salvação. Que o Senhor use a cada um poderosamente, abençoe seus lares, suas esposas, seus filhos, e te pedimos por eles, que estão num campo de batalha, tentando de alguma forma salvar vidas e fazer com que Cristo seja conhecido por cada parte desse mundo. Esse é o nosso pedido e oração e agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que bom, bom saber que nós podemos contar com o nosso Deus para ouvir as nossas orações, ouvir os nossos pedidos e atendê-los. Nesse momento, quero convidar você para cantarmos. Nesse momento, vamos louvar ao nosso Deus com algumas músicas e cante conosco. Aí na Uno, você está na sua casa. Vamos todos louvar ao nosso Deus. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, nas tristezas ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei.
no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor sentiu, Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentiu, Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, Sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Nesse momento, vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Bob. Saudar a todos em nome de Jesus, dizer da alegria podermos nessa noite, mais uma vez, falar do amor de Deus. Mas temos uma parte muito especial antes da mensagem. O nosso querido irmão Folha, ele estará apresentando o seu netinho Gabriel, Pietro Gabriel. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor, igreja. Saudades, muita saudade. Família firme promessa, a família foi constituída por Deus e a família firme promessa também constituída pelo Senhor. Eu quero dar um abraço virtual em todos, um beijo em Cristo Jesus, que Jesus abençoe a cada um, os nossos pastores e a nossa igreja, do mais tímido ao mais desenrolado, como se diz a história. E hoje eu quero apresentar à igreja o meu neto, Pedro Gabriel, hoje fazendo 1 ano de idade, e eu quero apresentar ele à igreja para que a igreja o conheça e comece a partir de hoje a orar por ele, para que ele cresça, para que ele seja criado na presença de Cristo. E nada melhor do que uma igreja
para ensinar a alguém a seguir o caminho do Senhor. Quero deixar um versículo que está aqui no Salmo 27, 3, que diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E também aqui no Provérbio, em Provérbio 17, que fala também dos filhos e dos filhos, que é o meu neto, que diz o seguinte: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Eu espero que eu possa um dia dar orgulho ao meu neto, eu caminhando com ele diante do Senhor. Eu vou chamar o pai dele com o meu neto, né? O pai com o meu neto, para apresentar a vocês, para apresentar a igreja. Este é o pai de Gabriel e este é o Gabriel. Essa benção, dá tchau, vovô. Tchau. Tchau. A igreja, e o nosso pastor vai orar por Gabriel para que ele seja apresentado a Deus, sendo consagrado ao Senhor. Eu agradeço à igreja, agradeço aos pastores, e mais uma vez eu digo, nós estamos com muita saudade, eu em particular, estou com muita saudade da igreja. Que Jesus abençoe a todos. Vou chamar a minha sogra também, que faz parte da criação de Gabriel. Também faz parte da criação de Gabriel. As pessoas que estão aqui fazem parte da criação de Gabriel. A Anice, que cuida dele desde dos primeiros dias de vida, desde as primeiras horas de vida. E os filhos de Anice, que também vivem aqui com ele na vida, que faz parte da vida de Gabriel. São essas pessoas que fazem parte da vida de Gabriel. O Gabriel ali também, o nome de Gabriel, a filha de Nice, que é a Débora, Cauã e Nice. E está faltando um dos filhos meus, um está gravando. Sou eu, Chinês. Chinês, que a igreja conhece. Eu peço também à igreja que ore por ele. E Flávio Henrique também, que ele é muito tímido, não gosta de ser gravado. Então que a igreja venha a orar pela minha casa, como eu sempre peço, e que eu e a minha casa sirvam ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Nós sabemos que esse é um costume, na época de Jesus, de apresentar a criança à comunidade. E nós entendemos que essa é uma responsabilidade muito grande, tanto aquele que apresenta, como a comunidade está sendo apresentada, porque cada pai, cada mãe, cada avó que vem, que apresenta uma criança, ela está, ao mesmo tempo, dizendo que essa criança vai conviver com todos aqui e todos serão responsáveis pela formação do caráter do Gabriel. Por isso que nós precisamos estar atentos para isso. Ele vai nos observar e vai ver nosso comportamento, o que falamos. Isso tudo vai contribuir para que ele possa se parecer com Jesus. Por isso precisamos parecer também com Jesus, para que ele venha a conhecer a Jesus através da nossa vida. Vamos orar nesse instante por isso. Louvamos o teu nome, Senhor, e te peço pela vida de Gabriel, peço pela vida de seus pais, peço pela vida de seus avós, para que possam conduzi-lo aos teus pés, e que ele possa, à medida que ele for crescendo, te conhecendo, ele possa saber quem tu és, e aí ele possa viver uma vida para a tua honra e tua glória. Por isso, abençoa-o em nome de Jesus. Eu te peço e agradeço. Amém. Meus queridos,
A semana passada nós começamos a mensagem com o tipo de obedecer é o melhor caminho. Eu penso que nós podemos fazer uma série sobre essa mensagem. E hoje vamos fazer algo, vamos trabalhar alguns textos da palavra do Senhor para focalizar o grande problema que aconteceu no passado e acontece hoje ainda. Nós não sabemos muito definir certas coisas, nem por que acontecem certas coisas, nem as consequências daquilo que nós fazemos. E nós temos uma pergunta principal, depois vamos ler o texto lá de Mateus, uma pergunta principal, que é essa questão é algo que faz com que todas as coisas que acontecem na nossa vida tenham consequências sobre isso. O que o pecado provocou. Quando eu falo provocou, aqui é aquele que aconteceu lá em Gênesis, lá com Adão e com a Eva. Então, ali houve uma quebra absurda, absoluta da relação do homem para com Deus. Então, o pecado provocou a quebra dessa relação do homem para com Deus. O interessante é que, se nós não entendermos isso, nós vamos sempre entender que o pecado é o mal que cometemos. O mal que cometemos é consequência dessa quebra de relação. Nós podemos até chamar de pecado, mas achamos que o pecado será isso, sempre. Isso é uma consequência. Mas pecado é a quebra da relação com Deus. Relacionamento não é algo que nós viemos a pensar como uma coisa que tanto faz como tanto fez. Uma relação é algo que Deus criou para que acontecesse. E nós podemos ver isso na Trindade, há uma perfeita relação, um relacionamento perfeito. Jamais poderá ser quebrado. Mas quando Deus criou o homem, não adianta nós perguntarmos se ele sabia que ia acontecer isso ou não. Nós sabemos que Deus sabia de tudo, ele é o Senhor, é o soberano sobre todas as coisas. Mas o que é que acontece depois disso? É o que nós podemos começar a aprender, porque o pecado, ele maltrata a gente, maltrata a nossa relação com Deus, maltrata tantas pessoas estão ao nosso redor. O texto que temos lá em Gênesis, nós podemos ver perfeitamente que Deus, quando buscou Adão, depois do pecado, depois que a Eva comeu do fruto e deu a Adão, Deus não perguntou o que ele havia feito. Ele não chegou e disse, foi o que você fez. Não, ele buscou Adão perguntando aonde ele estava. Porque havia uma coisa que era uma rotina santa de Deus, que ao fim da tarde ele ia sempre em busca de Adão e Eva, porque Deus sabe quanto a relação é importante. E essa relação, ela se tornou algo inoperante, porque aconteceu uma coisa que, se nós entendermos isso, nós poderíamos compreender que o pecado é a quebra da relação de Deus. Entendemos, à luz da palavra de Deus, que Deus é puro. E a palavra puro, na sua pureza extraordinária. Deus é santo. Então, Deus é tudo isso. E essa relação quebrada, ela fez com que Deus pudesse não só dar ao homem e à mulher as consequências do pecado, como também tirá-lo da relação. Então, o texto que nós podemos ver como isso que aconteceu naquela época e hoje sofremos essa consequência, que está lá em Gênesis capítulo 6, versos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo meio, pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, aquilo que eles fizeram, trouxeram dentro dele a quebra da relação. Adão quebrou, juntamente com Eva, a relação com Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando.
você está? Nós sabemos que, se formos pensar quem é Deus, sabíamos que ele sabia onde é que Adão estava. Então tem algumas questões aqui que acontece, está escrito, justamente para nós aprendermos o significado dessa situação, Deus buscando o homem, porque Deus quer a relação com o homem. Interessante que o pecado faz tudo para que o homem não tenha uma relação com Deus, mas Deus sempre quis a relação com o homem, foi isso. E o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí sim Deus pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer. Então, aí sim, Deus apenas quis confirmar que a relação foi quebrada por causa do ato de desobediência. Então, o pecado, em primeiro lugar, é a quebra da relação com Deus. E depois disso vêm as consequências. Interessante que Paulo fala sobre dois tipos de tristeza que acontecem por causa do pecado. E uma delas mostra aquilo que realmente significa tristeza. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 8 e verso 10, até o verso 10, nós encontramos Paulo falando assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, aí há duas coisas. Depois vamos ler o verso 10. A primeira coisa é que havia uma palavra que o apóstolo Paulo havia dito para eles, que eles não gostaram. E eles ficaram tristes por isso, né? Entristeceram. Mas não era um entristecer como deveria, da forma como Paulo queria entender. Mas logo depois ele fala assim: porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. E o verso 10 diz assim: a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. O mundo produz a morte. Então, qual a diferença quando a pessoa comete pecado? E tem dois tipos de tristeza. Então, o homem que comete pecado tem a tristeza que Paulo chama de tristeza segundo o homem, é aquela tristeza que bate no coração pelas consequências do pecado. Essa é a tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus é aquela em que o homem percebe que o ato em si quebrou a relação com Deus. Então eu queria falar sobre essa separação que aconteceu. Porque essa separação fez com que Deus providenciasse um meio para que ela fosse quebrada. Então imagine que lá no Jardim do Éden, já logo depois da queda do homem e da mulher, então Deus teria que colocar o homem e a mulher fora daquele ambiente. Porque aquele ambiente era um ambiente santo, puro, um ambiente de Deus. Deus colocou fora não porque Deus deixou de amá-los. Muito pelo contrário. Deus colocou fora porque Deus os amava profundamente. Porque Deus sabia que nós vamos viver isso, que eles não podiam ter nenhuma relação mais com Deus, a não ser através de um milagre que Deus promove para eles, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então imagine que quando Deus percebe aquilo tudo, então Deus faz o primeiro ato de graça naquele momento. Deus sabia que aquelas vestimentas de Adão e Eva não funcionaria,
que é justamente aquele arrependimento segundo o homem, as consequências. Vamos nos vestir, nós estamos nus. O que é que pode acontecer conosco? Então Deus tira aquelas vestes, coloca outras vestes. Isso tudo está simbolizado, está indicando, está apontando para esse texto que nós vamos ler aqui agora, que é o texto de Mateus capítulo 27, versos 50 a 53. Justamente na hora em que Jesus morre. Olha só o que acontece. Depois de ter bradado novamente, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, esse é um fato que aconteceu. Há detalhes aqui que eu pretendo contar a vocês sobre esse fato, mas antes disso eu queria tentar que nós pudéssemos buscar entender por que o texto fala isso. Só o livro de Mateus é que trata sobre isso. Primeira coisa, a questão do véu. Por que o véu? O véu é o símbolo da separação do homem de Deus. E esse véu foi instituído por Deus. Quando Deus, lá em Êxodo, capítulo 26, verso 30 a 33, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, ele estabeleceu um lugar chamado Santo dos Santos, Santíssimo. Esse lugar chamado Santo dos Santos era um lugar onde especificamente um sumo sacerdote que teria feito sacrifício pelos seus pecados, entraria lá nesse Santo dos Santos, uma vez por ano, para pedir a Deus o perdão dos pecados pela nação. Antes ele havia pedido perdão dos pecados pelos seus pecados, e agora pela nação. Então Deus estabeleceu o seguinte: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado e de fio de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendura-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então ela está simbolizada nesse lugar, o Santíssimo, o Santo dos Santos. E foi o próprio Deus que fez isso. Mas o povo, eles não conseguiam entender essa relação, compreender essa relação. O povo, à medida que foi andando para a terra e vivendo, o povo foi colocando ali algumas ideias, criando religiosidade dentro disso tudo. Mas o véu foi o símbolo da separação de Deus para com o homem. Não era porque Deus queria se separar do homem. Se fosse assim, ele não teria nem feito o Santo dos Santos. É porque a pureza de Deus não poderia tocar em qualquer um, porque a pureza de Deus mataria qualquer um dos que chegasse perto dele. No Antigo Testamento tinha algo que chama-se falha fatal, porque o Antigo Testamento exigia que o povo se mantivesse à distância de Deus, por causa da santidade de Deus. Quem cruzasse o limite morreria. Isso aí era algo que foi percebido, foi entendido. Tantos estavam morrendo no deserto que por fim disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós morreremos? Então o povo chega a essa conclusão. Então o tabernáculo ainda não havia sido construído. E o povo já tinha a ideia
o próprio Deus haveria de concluir isso através da criação do tabernáculo. Ele disse assim: todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Então como é que vai ser? Imagine o povo todo, tendo o Deus Todo-Poderoso, o que é que passava na cabeça dele, na caminhada, como é que vai ser? Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós não podemos nos aproximar dele? Então a pergunta ela vinha por uma ignorância de não entender bem o significado do pecado, de não entender bem a separação. No livro de Números, capítulo 17, verso 12, verso 13, nós encontramos esse texto. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Interessante que nesse momento Moisés sobe, ele vai até o lugar onde Deus está, e lá Deus estava consciente do problema e disse a Moisés: mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-lo no caminho. Quer dizer, o próprio Deus estava comunicando: eu não vou poder andar com vocês. Nós temos uma ideia equivocada da presença de Deus no Antigo Testamento, e até hoje também, mas hoje muda pela graça de Deus. Nós temos uma ideia equivocada e às vezes nós criamos algumas mensagens do Antigo Testamento, achando que a presença de Deus era uma bênção, no sentido de que ele não podia estar presente, não podia, porque mataria todo mundo. Justamente por causa disso, haveria de criar um mecanismo, e Deus havia projetado esse mecanismo antes da fundação do mundo. O interessante é que Deus mandou o povo: vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruir vocês. Então, olha como é que acontece, como é que vai ser, como é que vai resolver essa questão. E o próprio Deus tinha razão, e dava razão ao povo. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 25, 27. Diz assim: o povo falou a Moisés que as pessoas morreriam caso se aproximassem de Deus. Por isso pediram a Moisés para se aproximar de Deus e em seu nome. A resposta, quando Moisés chegou lá em cima, foi assim. Deus chegou para o povo e disse assim: eles têm razão. Razão em tudo que disseram. Eles estavam certíssimos, jamais poderiam estar próximos de mim. Agora, questões que eu posso levantar, você pode levantar. Como é que Moisés conseguiu chegar perto de Deus? Porque assim Deus quis, permitiu. Mas mesmo assim Deus chamou Moisés a atenção e disse que Moisés não poderia olhar. E quando Moisés desce daquele monte, o rosto dele estava resplandecendo. É isso que acontece quando nos aproximamos de Deus hoje. Foi por isso que Jesus foi enviado, para que ele pudesse vir e fazer justamente aquilo que era necessário. Era justamente rasgar esse véu de alto a baixo, para que nós pudéssemos, não só o povo de Israel, mas o povo de Israel, os gentios, todas as nações do mundo pudessem entrar, ter o acesso livre ao Senhor. Alguns fenômenos aconteceram aqui. E esses fenômenos são interessantes. O primeiro fenômeno que nós podemos ver aqui, quando Jesus bradou e ter dito que estava entregando o Espírito, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Um indicativo, a afirmação, a confirmação de que Deus agora terminou. Ele não mais, aquilo que simbolizava a separação, acabou. Ele agora, eu e você, nós temos acesso direto a ele. Nós não precisamos de ninguém, a não ser de Jesus, como mediador entre Deus e o homem. Então, essa foi a forma como Deus estabeleceu. Foi Ele que colocou Jesus na cruz para morrer por mim e por você, para que isso fosse que acontecesse.
Naquele momento, houve um tremor na terra, e provavelmente, pelo que o pessoal fala, o pessoal estuda, esse tremor, ele foi em toda a terra, não só naquele lugar. Mas duas coisas me chamam a atenção. É que as rochas se partiram. Há um testemunho de um deísta que foi para essa região e que ele era estudante de matemática e ele sabia tudo sobre rocha, e ele foi verificar essas rochas que foram partidas, e diz o testemunho de que esse homem se converteu pelo simples fato que ele disse que nenhum terremoto poderia partir aquelas pedras. Aquelas pedras foram partidas justamente no que ele chama de lugar que somente uma ferramenta poderia partir aqui. E não foi somente uma rocha que foi partida. Foram várias rochas que estavam lá, ainda estão lá partidas, dessa forma, e que nenhum terremoto poderia fazer. Então esse homem, um deísta, mas sem ter aquela postura real de quem era Jesus, ele se converteu-se. E a outra coisa é que os sepulcros se abriram. Veja que coisa fantástica. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Gente, olha, vamos pensar um pouco. Nós temos alguns questionamentos que foram feitos. Como é que esses corpos poderiam sair do túmulo se a maioria deles fazia tempo? Nós podemos ver que, embora foi 4 dias, mas estava já mal cheiroso a ressurreição de Lázaro. Nós poderíamos dar isso aqui, mas isso para mim não é uma resposta. Para mim a resposta é que o que indica isso é que o novo tempo estava chegando. Indica isso que estava se mostrando que a ressurreição iria acontecer e vai acontecer. Os mortos, eles ressuscitaram, embora morreram de novo, mas eles ressuscitaram. E eles entraram em Jerusalém. E lá as pessoas viram, apareceram a muitos. Não é algo que está escrito apenas por estar escrito. É algo que tem testemunho. O autor, ele quando escreve isso, ele escreve fundamentado testemunho também dessa situação. Então, onde é que nós queremos chegar aqui com essa palavra? Obediência é o melhor caminho. Quanto mais eu desobedeço ao Senhor, mais minha relação com Ele, ela vai desaparecendo. E quanto mais a minha relação vai desaparecendo, menos eu vou percebendo a sua presença e eu vou vivendo a minha própria sorte. E quanto mais eu vou viver a minha própria sorte, mais sofrimento eu vou ter. E sofrimento é um sofrimento que não é por causa do Evangelho. Quando Jesus morreu na cruz, e que ele bradou em alta voz, e quando tudo isso aconteceu, foi Deus dizendo, eu quero vocês. Não foi eu chegando para Deus dizendo, eu te quero. Não. Se Deus não viesse a mim, eu jamais o quereria. Eu era inimigo natural de Deus, diz a palavra de Deus. Então foi Ele que veio, foi Ele que abriu meus olhos, assim como Ele rasgou aquele véu. O povo no deserto não entendeu isso. Também seria muito difícil entender. Poucas pessoas compreenderam, creram nessa promessa. Mas hoje nós temos tudo claro e nós temos muita dificuldade de crer e confiar nesse Senhor. Esse mesmo Senhor que bradou na cruz, que morreu, ressuscitou. Esse mesmo Senhor que ressuscitou, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este mesmo Senhor que ressuscitou, diz que quando estiverem 2 ou mais reunidos, concordando com Ele, estaria presente. Aqui nós temos a presença dEle. Esse mesmo Senhor nos ensina através das cartas de Paulo, dos evangelhos de João especialmente, que aquele que ama ao Pai obedece seus mandamentos.
Eu queria perguntar a você, meu querido, que está ouvindo essa palavra, até onde a sua relação com Deus determina ou define o seu amor por Ele? Como é que você pode dizer que ama a Deus? Jesus disse que obedecendo a Ele, obedecendo aos seus mandamentos, e alguém chega para Ele e pergunta, como é que isso funciona? E aí Jesus responde e disse, ame a Deus, todo o seu coração, toda a sua força, todas as suas emoções, todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Essa é a prática, é a vivência, é o modo vivendo daquele que crê que o véu se rasgou, que você tem um relacionamento pessoal com Deus, não porque você teve essa ideia, mas ela veio de Deus, antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos adorar o Senhor, e aqui mesmo pudéssemos dar glória a Ele, dizendo, Senhor, muito obrigado porque essas coisas aconteceram, para que eu pudesse hoje ter alegria de poder dizer que sou teu filho, te amo e quero continuar te amando e quero viver para a tua honra, para a tua glória. Que Deus nos abençoe. Obedecer é o melhor caminho para a nossa vida. Amém? Muito bem, diante dessa mensagem que nós ouvimos agora, a palavra de Deus trazida aos nossos corações, quero convidar a todos vocês a cantar mais uma música, encerrando esse culto, a música que nós vamos cantar, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Que assim seja para todos nós uma vida calma, serena e tranquila com nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, uma boa semana e Deus abençoe.